Assim diz a palavra do Senhor. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Curvemos as nossas cabeças, amados, e oremos ao Senhor. Intercedamos pela sua palavra e por nós mesmos. Senhor nosso Deus, amado Pai que está nos céus, nós glorificamos e exaltamos o Teu santo nome, meu Pai, com a devida honra que Teu nome merece. E agora, Pai, nesse momento nós pedimos a unção do Teu Santo Espírito, a orientação dEle para a Tua palavra que vai ser exposta. Que o Senhor seja, pois, quem dirige essa exposição, e que em tudo o Teu nome seja exaltado para todos sempre. Perdoa, pois, os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Ontem à noite, eu estava pensando na igreja aqui. E pensamos nas dificuldades que nós enfrentamos. E, de repente, comecei a pensar na igreja de Coríntios. Uma igreja que ninguém gostaria sequer de ser membro, quanto mais pastor. Uma igreja problemática, cheia de contendas, de lutas e de pecado. E quando foi hoje cedo, eu liguei para o reverendo Juarez e disse para ele que eu não era dado a esses arroubos, mas que eu gostaria de pregar hoje à noite. E o desafio foi exatamente a igreja de Coríntios. Então eu fiquei pensando, o líder Paulo com uma igreja totalmente problemática. O que fez ele? Como agiu ele nesses momentos? Amados, Paulo, fundador da igreja de Corinto, ele agora está refugiado lá em Éfeso. E ele deixara na liderança daquela igreja um casal de cooperadores, Áquila e Priscila. Então, na primavera do ano 53 depois de Cristo, ele escreve uma carta àquela igreja, carta severa de repreensão e de dura reprovação aos crentes que haviam se conformado ao estilo de vida dos gentios. Mesmo que ele dissera: não vos conformeis com o presente século, com o presente mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para saberdes qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, a vontade do Senhor. E aqueles crentes agora estavam
cheios de contenda, de dissuasões no seio da igreja. Talvez Paulo tenha lhe vindo à memória a lembrança dos lamentos do profeta Jeremias, que no meio das suas tribulações, das suas dificuldades, ele não encontra um meio de sair, a não ser apelar para o Senhor. E ele o faz, dizendo: quero trazer à memória o que me pode trazer esperança. Deixar tudo de lado, deixar as dificuldades, não pensar nas lutas, mas trazer à memória aquilo que realmente pode lhe trazer esperança, que são as misericórdias do Senhor, que nunca se acabam, que elas se renovam a cada momento. Talvez tenha vindo esse texto à cabeça do apóstolo, e é nessa esperança que o velho pastor se apoia para exortar aquela igreja a praticar a sã doutrina. E ele não esconde a sua fonte de informação. Às vezes nós queremos denunciar algum problema da igreja e nós ficamos com medo de ferir sensibilidade e nós escondemos a fonte da informação. Mas Paulo não faz assim. E em 1 Coríntios 1,12 ele diz: pois a vosso respeito, igreja, pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. E aquela contenda envolvia a liderança da igreja, talvez pastores, presbíteros, diáconos estavam envolvidos naquela contenda. Uns diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. O que eles estavam dizendo: eu sigo simplesmente a orientação do apóstolo Paulo, o que ele disser para mim é verdade. Outro, porém, já dizia: isso não me interessa, para mim eu vou seguir o que diz Apolo. Outros queriam ouvir a Pedro, a Cefas. Amados, na realidade, eles queriam se desculpar das suas atitudes. Eles não estavam assumindo que estavam na igreja do Senhor. Mas aparece um grupo santo que diz: eu sou de Cristo. E esse é o grupo mais perigoso, porque ninguém pode lhe apontar defeitos a não ser Jesus Cristo. Eles não ouvem a liderança, eles não escutam o que diz o presbítero, eles não escutam o que diz o diácono, que para mim toda a autoridade é o Senhor Jesus Cristo, como se esses homens, como se essas autoridades não tivessem sido colocadas pelo Senhor Jesus, o dono da igreja. Paulo sabe que se trata de uma igreja, como dissemos, uma igreja mundana, mas ele reconhece que mesmo sendo uma igreja cheia de defeito, cheia de pecado, mesmo sabendo que é uma igreja que está posta numa cidade pervertida, Paulo reconhece que essa é a igreja do Senhor. Esse é o desafio da igreja de Deus: ser pecadora e santa ao mesmo tempo, de ser chamada não para ficar entre as quatro paredes, mas para se lançar ao mundo
esse mundo hostil, esse mundo pecador. Foi para isso que o Senhor Jesus nos constituiu igreja, para que nós pudéssemos em seu nome desafiar o mundo. Nós muitas vezes ficamos descontentes porque o mundo não vê a Cristo, mas não há outra maneira do mundo ver a Cristo se nós não formos capazes de mostrá-lo ao mundo. E ao fazê-lo, o fazemos na certeza de que o mundo não tem olhos para ver a Cristo. Se nós quisermos que o mundo tenha essa visão de Deus, temos que mostrá-lo com os olhos da igreja. E Paulo escreve ao Coríntios 1:2: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamado para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Amados, magoa muito quando nós vemos a igreja sendo criticada, pastores, presbíteros, diáconos, sendo terrivelmente criticados em suas ações, porque quando nós criticamos, esquecemos de que essa igreja é dessa maneira, se porta desse modo, porque é uma igreja feita por nós, que somos pecadores, tão somente diferentes do mundo, porque fomos alcançados pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Outra coisa não faz diferença entre nós e o mundo, amados. Então Paulo, com lágrimas nos olhos, ele lembra aos irmãos o evangelho que ele lhe anunciara, que fora por eles recebido, e que graças a Deus ainda perseverava. Mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todas as críticas, eles ainda perseveravam no evangelho que eles haviam recebido. Esse é o grande mistério do evangelho, ser capaz de transformar o coração dos homens de tal maneira que eles, por mais criticados que sejam, eles ainda conseguem perseverar no evangelho. Mas ele diz uma coisa interessante, que esse evangelho que fora recebido por aquela igreja, por ele também sois salvos, se retiverdes ainda a palavra. Mas a palavra, como vos-la preguei, mesmo que, se assim não for, mesmo só se creram em vão. Amados, a exposição que Paulo faz àquela igreja se dá em 4 modos, em 4 cláusulas, e elas começam por antes de tudo. Ele disse: eu tenho alguma coisa a dizer para vocês antes de tudo. Aí ele parte do princípio de que o evangelho que de Cristo ele recebeu, da mesma forma, do mesmo jeito, eu entreguei a vocês. O evangelho da graça pela qual eu vivo e chamo meu evangelho, que ainda e que mesmo ainda que um anjo descendo do céu, um de nós, ou um anjo descendo do céu, vos pregue outro evangelho que vai além do que vos tenho pregado, esse anjo seja anátema, seja maldito. É a autoridade do velho pastor da igreja de Corinto.
evangelho que eu recebi do Senhor, vos entreguei sem nada vos esconder. O evangelho que coloquei para vocês foi o evangelho que eu recebi diretamente do Senhor. E faço questão que vocês saibam, um evangelho completo que não necessita de ornamento. Um evangelho que não necessita que façamos alterações. A primeira cláusula, ele diz: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Amado, isso é uma verdade ímpar. Cristo veio, encarnou e morreu, não por Ele, mas pelos nossos pecados. Nós somos alvo do amor eterno do Senhor Jesus. E Ele diz que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Não como eu acho, como eu penso, porém, conforme o testemunho das Escrituras. Paulo está apelando para o que há de mais sagrado para aquele povo, para aquela igreja pecadora. Ele está apelando para as Escrituras sagradas. A segunda cláusula, que foi sepultado, retirado da cruz, diante das autoridades romanas, do sinédrio, do povo em geral, de alguns discípulos, e finalmente por José Arimateia, com um diferencial, para que se cumprisse as Escrituras. E ele cita Isaías 57, 9: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Toda a vida do Senhor Jesus foi cumprir as Escrituras. E a cláusula pétrea, a terceira cláusula, uma cláusula sem a qual não fazia sentido estarmos aqui nesta noite. E ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo está falando de uma verdade que ecoa através do tempo, dos séculos. O Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, para que nós também, juntamente com Ele, ressuscitemos no último dia. O apóstolo está lembrando as palavras de Jesus, quando ele disse aos seus discípulos: importa que o Filho do Homem seja preso, entregue aos principais sacerdotes, que o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser morto, crucificado, morto, sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, como testemunha de todos, com o testemunho do túmulo vazio. A quarta cláusula, e apareceu. Primeiro, um ciclo fechado de apóstolos. Primeiro a Cefas, Pedro, e mais tarde aos 12. Segundo, é visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Terceiro, depois foi visto por Tiago e finalmente por todos os apóstolos.
Mas não sei se por humildade o apóstolo esqueceu de dizer: e por último, por mim. O que ele faz dizendo que viu o Senhor Jesus, como se fora um nascido fora de tempo. Amado, Paulo entende a ressurreição de Cristo como cumprimento de todas as Escrituras. Não faria sentido estarmos aqui nesta noite se não tivesse havido a ressurreição do Senhor Jesus. O salmista já profetiza, Salmo 16:10: pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Amados, então ele afirma: se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé, e somos os mais miseráveis dos homens. Porque houvera Cristo não ressuscitado, os que neles adormeceram, os mortos no Senhor Jesus, estariam perdidos para todo sempre. Paulo insiste com a igreja de Corinto na temática da ressurreição, no combate a heresias ensinada por falsos mestres que negavam a ressurreição física, a ressurreição do corpo, negando a própria ressurreição de Cristo já acontecido. É quando ele escreve a Timóteo, 2 Timóteo 2,18: estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se dera, já se realizou, e estão pervertendo a fé de alguns. E conclui a exortação aos Coríntios, que também serve para nós outros. Porque tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos. Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Uma exortação que prevalece até os dias de hoje e que merece toda a nossa atenção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o rosto e te dê a paz. Uma semana de bênção e de paz a todos.